E queria falar com vocês um pouquinho de como funciona essa minha preparação pré-prova, principalmente essa semana, né, que antecede a prova. Muita gente tem dúvida nisso e eu vejo muitos atletas e pacientes meus que procuram muitas vezes inventar o que fazer nessa semana pré-prova. E eu vou falar uma coisa, a semana pré-prova você tem que fazer exatamente o que você está habituado a fazer. Então não mudar a tua rotina, não mudar a rotina de sono, então se programar para dormir sempre no horário que você está habituado. Supercompensação de carboidrato é algo também que o pessoal tem dúvida, se é necessário fazer essa supercompensação. Você precisa ter uma estratégia específica para isso, de preferência com um profissional. A supercompensação, ela é legal, mas você tem que estar habituado a fazer ela. Por quê? Se você aumentar muito o carboidrato ali pré-prova, isso pode gerar problemas estomacais ali nos dias que antecedem a prova e até mesmo na prova. Então eu só indico se você estiver habituado a fazer isso. Eu não faço, eu procuro manter a minha alimentação mesmo. Até porque, como eu já tô aí um tempo no triatlon, meu corpo já tá habituado a fazer isso, então eu procuro não aumentar. No dia anterior à prova, sim, eu como bastante carboidrato à noite, mas eu também tô habituada a fazer isso nos meus treinos, quando eu faço treinos longos. Eu já tô habituada a aumentar o meu carboidrato no dia ali que antecede um treino longo, um treino específico. Então para a prova eu também já tô habituada a fazer isso, mas eu não faço uma super compensação. Também não sou contra. Um outro ponto importante é a hidratação, né, que também muita gente tem dúvida. Então fazer ou não fazer a hiperidratação nos dias que antecedem a prova. Ali 2 dias, né, ou 72 horas pré-prova é interessante, principalmente se você for fazer uma prova num lugar quente. Eu vou para Brasília, lugar quente, seco. Aqui a gente tá com o clima aqui em Curitiba. Nesses dias aqui de Curitiba a gente passou por uma variação climática muito grande. A gente teve 10 graus, 12 graus, 30 graus. Então hoje em especial a gente tá com um dia extremamente quente e úmido. Em Brasília eu vou estar com um dia, a princípio, né, muito quente, porém Brasília é muito seco. Então lá, ali 3 dias antes, principalmente os 2 dias antes, eu já vou estar focando na minha hiperidratação. Também estou habituada a fazer isso. Eu tenho o cálculo que eu uso para mim, né? Então cada um vai ter o seu de acordo com o peso e a distância que você vai fazer. Mas eu foco principalmente em Gatorade, Hydrolyte ou água de coco, nunca só a água. E já que eu tô falando de hidratação, na prova também é importante a gente sempre fazer um cálculo de líquido por hora que você vai ingerir. O meu cálculo varia, como eu falei, de acordo com o dia e a distância que eu vou fazer. Como as minhas provas geralmente são distância de meio Ironman, então já tenho um cálculo base. E daí vai variar de acordo com o clima. A gente não absorve bem acima de 1,5 litro de líquido por hora. Então é importante também ter em mente esse limite. O resto do cálculo você vai ter que fazer de acordo com o seu peso e a sua prova. Outro tópico bem importante é a cafeína. Então muitos atletas estão usando a cafeína no intratreino, no pré-treino também, claro. Mas no intratreino é uma novidade que veio de um tempo pra cá, porque os suplementos eles estão vindo com cafeína na composição. Então a gente tem alguns géis que já tem cafeína na composição, e isso é bem interessante, porém a gente também não pode errar esse cálculo, porque a cafeína ela ajuda a desidratar, né? Então você não pode fazer uma alta ingestão de cafeína, principalmente na prova e principalmente num dia quente, porque aí você vai desidratar mais. Então esse cálculo é bem importante, você ter aí um profissional para te ajudar, para não errar nesse cálculo. Eu, em semana de prova, eu mantenho minha cafeína, mas também tem pessoas que não ingerem cafeína a semana inteira pré-prova para ter um efeito maior na prova. Eu mantenho minha cafeína e na prova eu também uso cafeína, porém muito pouco. Principalmente no ciclismo eu evito, quando em dias muito quentes também eu evito, principalmente nesses dias, para não desidratar e chegar bem para a corrida. E aí na corrida eu faço uso de cafeína, mas daí com um cálculo específico para mim. Na prova nunca passar de 100 a 150 miligramas de cafeína por hora. Esse é um limite aí aceitável. E no dia o que a gente tem aí de
de teoria, no dia a gente também não pode passar de 600 a 800 miligramas de cafeína, mas isso num dia normal, não num dia de prova. E aí outro tópico importante é o sódio, né? Quanto ingerir de sódio por hora? Novamente, assim como o carboidrato, a cafeína e a água, é um cálculo individual. Então eu costumo fazer aí 500 a 600 miligramas de sódio por hora, mas eu vario de acordo com o clima, né? Novamente, o clima é o fator predominante para eu fazer o cálculo da minha ingestão de sódio, de líquido, de carboidrato e de cafeína. Então, de sódio vai depender aí do clima, e aí eu também preciso aumentar a minha ingestão de água para supercompensar a ingestão de sódio. No dia 24, infelizmente, a gente não conseguiu gravar essa etapa por conta da logística, Porto Seguro é muito longe, mas foi super boa a prova, minha prova em especial, gostei bastante. Algumas questões ali para também melhorar e levar para as próximas provas, mas no geral foi um dia extremamente desafiador porque estava muito quente, a gente largou muito tarde, a gente acabou largando quase 8 da manhã, então para Porto Seguro ficou realmente ali na corrida extremamente quente e no ciclismo também. Porto Seguro venta muito, estava bem úmido, até chegou um momento do ciclismo que choveu um pouquinho de tão úmido que estava, mas a chuva não se estendeu, então depois de abrir um sol muito, muito quente na corrida, foi muito sofrido novamente. Nunca é fácil, mas quando o clima tá mais quente, fica ainda pior. Então me lembrou muito o Capixaba ali, que eu fiz em março, que a gente tem um episódio aqui também para quem quiser assistir. Dessa vez eu achei o clima muito pior do que o Capixaba, então tava muito, muito quente. Eu fiquei em terceiro lugar na Elite, foi um resultado bom para mim e foi a minha primeira prova do segundo semestre. Até então a minha última prova tinha sido o Iron Cruz, que também a gente não conseguiu gravar aqui pro YouTube, foi uma prova super legal também. Então nessa prova eu senti um pouco de falta de ritmo de prova, que realmente ritmo de prova é só fazendo prova, não adianta só treinar para ganhar ritmo, a gente precisa competir. Então eu tô procurando competir bastante esse ano para ganhar o máximo de ritmo que eu puder. Então Porto Seguro foi a primeira prova do segundo semestre. Agora eu vou ter o brasileiro, que vai ser em Brasília, e vai ter a classificação pro Mundial, que vai acontecer na Austrália no ano que vem. Então tô bem ansiosa para isso. Claro, uma das minhas metas para essa prova é a classificação, então vamos com tudo aí para a prova. Vai ser uma prova de longa distância, a distância de meio Ironman, assim como o Mundial, vai ser ano que vem nessa distância. Então tô bem motivada, bem ansiosa e feliz por estar participando desse campeonato. Acho que vai ser uma prova bem legal. Eu gosto muito de compartilhar com vocês tudo que eu tô vivendo e essas experiências no triatlon para mim que são de certa forma inesquecíveis. O triatlon realmente faz parte da minha vida como uma profissão também, uma segunda profissão, então eu acho muito legal passar essa experiência de tudo que eu vivo no triatlon para vocês e agregando com a parte médica, né, essas informações que também agregam para mim e também agregam para vocês. Então tô bem motivada aí em filmar essa etapa e espero que vocês aproveitem, que vocês curtam, compartilhem. E é isso aí, continue acompanhando aqui.